doenças incuráveis, curas miraculosas, espíritos do bem ou do mal, João de Deus ou do diabo. Começa agora mais um CSI dos Náufragos. Eu sou o Detetive J. Borgonhoni, ao meu lado, o detetive. Não vai dar pra fazer aquele começo porque estamos sem som, né? Como estamos sem som? Ficou tão ruim que não tem como usar o som daí. Ah, é verdade. Só se a câmera captou razoavelmente. Eu já deletei, inclusive. Não tem como, aqui não tem mais. Não. Aqui ninguém volta. Não. Eu não sei se as pessoas assistiram, se assistiram, basicamente algo aconteceu com o nosso áudio, entendeu? Na primeira tentativa. Entendeu? Cruz Credo Ave Maria, vamos lá, gente. Bate na madeira, gente. Tudo é certo. Meus caros, vamos aí então, né? Nesse podcast que deveria se chamar Todo o País Tem o Osho que Merece, não é mesmo? Grande comentário de Sarah Walsh no nosso anúncio. É. E teve uma hora, cara, que ele canta e ele me lembrou o Moacir Franco. Lembra do Moacir Franco, cara? Eu achei ele meio Moacir Franco, daí eu fiquei com pena do Moacir Franco, daí eu evitei fazer maiores analogias, mas eu tinha que dizer que na hora que ele canta, eu falei, o Moacir Franco, parece o Moacir Franco, inclusive. Tem um jeitão, né? Tem um quê? Tem um quê ali, né? Tem. Mas ele incorporou ou o Moacir Franco não morreu ainda? Eu não sei, o Moacir Franco já morreu, cara. Será que morreu? Acho que não. Fica aí esse ar. Porque ele incorporava uns 3, 4, né? Santo Inácio, um tal de médico, não sei o quê. Tinha. Quem mais que tinha? Só o Santo Inácio. O Bezerra da Silva? Acho que sim. Não, Bezerra da Silva não é cantor, Bezerra da Silva. Desculpa, gente. É foda, cara. É foda ser disléxico, entendeu? O Bezerra da Silva foi incorporando, você imagina, cara. O espírito do Didi me incorporou aqui, desculpa, gente. Bezerra da Silva, cara. Enfim. Já chegamos lá. A gente já chega lá. Tá. Espírito, vão indo na frente aí, seus espíritos. A gente já chega aí. Tô chegando, calma lá. Se aguenta aí. Vai tomando cachaça aí. Todo mundo em pânico, né, cara? Aquela filme de zoeira com os Não, eu gostei que você falou do Moacir Franco, tem tudo a ver aqui com o nosso naufrágio da semana. Mas antes do naufrágio da semana, tem um hoje, o naufrágio da semana. Mas antes a gente vai para os nossos avisos paroquiais. Avisos paroquiais de hoje são 3, na verdade são 4, mas vamos falar de 3 principalmente. Primeira coisa, tá? Grande tour, International Super Tour de Castaway. Os náufragos vão sair em turnê de 2 dias em São Paulo. Passamos primeiro, por Abadiânia. Vamos passar lá. A gente passa ou a gente chega? Não, a caminho de Abadiânia, a gente tá... Passa. E, cara, Goiás, né? Goiás tem cada coisa que nasce em Goiás. Melhor não dizer nada. Não é por nada que nossa querida psiquiatra, a Patrícia Fernandes, está lá fazendo um trabalho maravilhoso. Tem que nascer aqui em Goiás, né? Goiás. Nasce essas coisas, mas nasce a cura de fato também. Eu até fiquei curioso para saber se era perto de Goiânia, porque Goiás é grande, né? Eu acho que é 1 hora de Goiânia. É fácil para os goianenses lá. Assim, né? A cidade inteira deve ter ido. Ah, certeza. Já passou, com certeza. Mas enfim, falando em 1º e 2º de outubro, nós vamos para São Paulo nessa turnê, não vamos para Abadiânia, tá? Vamos para São Paulo, dia 1º e 2º de outubro, tá? Vai ser um evento presencial. No dia 1º, que é uma sexta-feira, à noite, vai ter um happy hour cultural em que eu e o Chico faremos basicamente um podcast ao vivo, sem censura e sem gravação. Tá bom? E nessa semana não terá o podcast gravado. Nessa semana não terá, viu? Só quem estiver ao vivo que verá. Quem sabe faz ao vivo. E sem gravação. Aí, meu amigo. Nossa senhora, vocês não sabem o... Senhor. Tá bom? Então isso vai ser na sexta-feira. Não contentes com isso, no sábado nós teremos também um evento aí um pouco mais sério, ou quem sabe não, que vai ser uma palestra minha e uma palestra do Chico no sábado. Tá bom? Então, primeiro, na sexta-feira, a gente vai estar fazendo aí podcast ao vivo e no sábado vai ter uma palestra minha do Chico. Então, procure aqui embaixo, vai estar o contato do Instituto Veraz, que logo vai soltar aí as informações, as vagas são limitadas e elas ficam mais limitadas ainda por causa da pandemia. Então, por favor, serviço, se você quer mesmo participar disso daí, fique esperto, tanto no nosso Instagram quanto do Instituto Veraz, e vai valer a pena. É isso? É isso. O segundo recado é o seguinte, a gente falou sobre roteiro, né? O roteiro Vocação na Prática, ele ainda está disponível lá no nosso site. E muito em breve, por sinal, nós teremos um outro roteiro, que é sobre vocação e imaginação,
tá bom? E a nossa ideia, se você prestar atenção, é a gente ir fazendo assim, cada vez lançando um roteiro e cada vez se aproximando mais e melhor do seu resgate. Então fique atento que logo em breve teremos aí mais um roteiro sobre vocação. E se você quiser saber sobre o nosso roteiro de vocação na prática aqui, a página está maravilhosa, os textos estão maravilhosos, tá tudo muito bonito. Você entra aqui também embaixo na legenda que você vai poder ter maiores informações, tá? E a última coisa é a nossa livraria, a Livraria dos Náufragos. A Livraria dos Náufragos continua acontecendo, tá, meus caros? Ela continua, sempre tem promoção. E, por sinal, falando em livraria, qual que é o quarto recado que eu ia fazer? É que no dia 1º de outubro nós estaremos lá também mostrando alguns livros que tem na nossa livraria. Vai ter sorteio ao vivo, tá? No dia 1º de outubro vai ter sorteio ao vivo. Eu até não sei se o pessoal responsável não vai estar por lá mesmo. Também tem tipo, essa possibilidade de ter uma livraria física, né, dos náufragos assim lá, mas vai ter sorteio, tá bom? E também, se você quiser, tem um livro que o Chico aí é coautor, né, Arrume Seu Quarto, do Jordan Peterson. O Chico também estará lá fazendo uma tarde de autógrafos. Isso não me confirmaram, mas parece que talvez no domingo tenha uma espécie de lançamento. Um petit comité. Alguma coisa assim, periga ter mais gente do que na manifestação do MBL. Inclusive, cara. Já que a gente já vai entrar nos naufrágios da semana, não vamos falar de, mas enfim. Mas só enfim, tá aí né? Esse naufrágio anunciado. Virou um parâmetro de sucesso agora, cara. Se você faz uma festa e vai 6 pessoas, você já foi melhor que uma passeata do MBL. Ia ser maior. Cara, sério. O que eu vou fazer? Não vou. Corpus Christi, cara, tapete de Corpus Christi dá muito mais pessoas, tem muito mais engajamento do que Então, cara, tem menos gente na praia, cara. Eles conseguiram afastar as pessoas da praia, cara, no Rio de Janeiro. Um dia de sol, cara. Ponto, é sempre cheio aquele lugar, não tinha ninguém, cara. Não tinha ninguém. Ninguém quer se misturar. Ninguém queria ser confundido, né? Eu vi você, não, tava na praia. Eu não tava no negócio, eu tava na praia. Enfim. Mas enfim, dia 1º de outubro, dia 2 de outubro está confirmado, tá? Sorteio de podcast livros, ao vivo e também vai ter as palestras, né? E então também vai ter sorteio de livros. Essa é a nossa turnê, conheça nossos roteiros, os links estão todos aqui embaixo, inclusive também conheça a nossa livraria. Beleza? Então agora vamos para os naufrágios da semana, que é apenas um que vale a pena, vale por vários. Naufrágios da semana é aquela coisa, né? Procurei em todas as músicas uma que eu pudesse plagiar, mas plagiei errado, né? É o link com o podcast, o anterior podcast, né? Que a gente fez de discos de 1991. E aí nós estamos em 2021, 30 anos depois, e foi descoberto um plágio. De quando que é a música do Martinho? Cara, boa. Qual é a idade dela, cara? Acho que é mais... Eu gosto quando você faz perguntas que a gente não pensou. Não tem qual, eu procuro aqui também, cara. Você pode ir falando aí. Veja aí quando que o Martinho da Vila lançou essa música. É a mais famosa dele. Sabe o que me lembrou esse... A gente nem falou qual que é a matéria. Eu vou falar a matéria aqui. Sai desse chão, Adélia. Sai desse chão, entende? E vai pagar um dinheirinho pro compositor lá da música. A Adélia é processada por plágio de mulheres. Sucesso na voz de Martinho da Vila. Sabe o que é melhor? É que mulheres... As feministas tudo odeiam essa música. Porque o cara fala, procurei em toda... Teve até uma versão que fizeram, feminista, do tipo, eu sou a mulher da minha vida, a minha felicidade, eu não preciso de você. As feministas fizeram essa versão. Então, assim, o mais legal é a Adele ir lá e copiar essa música. O que é o plágio, pra você que não sabe? O plágio é quando algum compositor vai lá e pega a estrutura e faz algo muito parecido, só muda a letra. No caso da Adele, ela só mudou a letra, mas a base é a mesma, tá? Então, se você ouvir a música, qual que é a música? É Million Years Ago, tá? Se você ouvir essa música e você ouvir Mulheres do Martinho da Vila, meu amigo, tá ali. É de 95. A música do disco Tá Delícia, Tá Gostoso. Eu adoro isso, eu fico imaginando os tribunais ingleses. Tradução de tá delícia, tá gostoso, sabe? Eu não vou arriscar. E uma informação aqui que eu achei aqui no programa do Jô, o Toninho, que é o compositor, disse que quando ele escreveu o hit, ele estava numa época sem dinheiro. Daí ele disse assim, só tinha conta para pagar, mas quando a gente pensa positivo, o universo conspira a favor e nesse dia eu sabia que iria fazer um sucesso. De fato fez, a música... É a música mais clássico do Martinho da Vila. Senhora, né, e a Adele deu uma chupada
Essa é aquela coisa, né? A gente tava conversando, né? Nesse universo pop, rock, como é muito pouca complexidade, é perfeitamente possível que músicos diferentes tenham ideias muito semelhantes. Tanto que, né? Se você procurar aí vídeos 4 acordes, né? Dá pra tocar 90% das músicas pop, você toca em 4 acordes. Assim. Então, a chance é muito parecida. Então a chance de encaixar demais é muito grande. Mas aí quando você vai ver plágio mesmo, é quando você daí coloca a coisa assim, meu amigo, é coisa demais pra ser tanta coincidência. E eu acho que esse é o caso. Teve um caso também, lembra que teve um caso da Taylor... Não foi a Taylor Swift, foi aquela que canta mole... tem tanto. Lana Del Rey. A Lana Del Rey Creep, lembra que tinha? Também teve. Que é do Albert Hammond Jr., né? Do Albert Hammond, não Jr., que é o The Air That I Breathe, que é uma música até clássica do Airsply, eu acho. Que daí o Radiohead, tanto que se você pegar o disco do Radiohead, tá no crédito, tem lá. A parte da composição tá dada pro Albert Hammond do The Air That I Breathe, porque realmente a parte é muito menos do que do Mulheres, e os caras reconheceram que... Talvez pra não se incomodar. Eu não acredito que tenham imitado, mas deram lá, tá lá nos créditos. Até tava falando pro Chico, né? Tem uma música do Danny California que eles copiaram do Tom Petty. Tom Petty? É Tom Petty, né? Heartbreakers. Isso. E aí foram conversar com o Tom Petty, ele falou, deixa os meninos, e realmente aprendem. Então assim, essas coisas podem acontecer. E aí todo mundo sempre fica na dúvida. Aconteceu sem querer ou aconteceu querendo? E aí vai do sujeito que se sente lesado procurar saber, né? Procurar seus direitos, enfim. No caso aqui, o que a gente acha interessante é que a música não é do Martinho da Vila, né? Porque também tem isso, né? A gente às vezes esquece. Mas tem muito cantor que é muito famoso com muita música que não compôs nada, né? Não compôs lufas. Fez pros outros. Né? Fez pros outros. Então, muitas vezes você vai encontrar isso. Então, é o tal do Toninho Gerais. O Toninho Gerais é que ele fez a música e daí ele tá processando. O que ele fala aqui, o Toninho Gerais, quer ver? Desde o lançamento, as faixas viralizaram por semelhança. O compositor juntou provas e está processando a cantora por plágio. Fiquei estarrecido quando me dei conta. A melodia e a harmonia são iguais. É uma cópia escancarada, comentou o compositor. Ele não ficou estarrecido, ele ficou feliz. É óbvio que ele ficou feliz. É claro, né? E eu gosto, porque o tema dessa matéria começa no tema do nosso podcast. A diva pop Adele está na mira da justiça brasileira. E nessa hora passa uma moto. Então assim, aí ele tá tentando processar, né, enfim. E diz aqui que foram contabilizados 88 compassos com cópia, o que somam 3 minutos e 3 segundos da faixa, equivalentes a 87% da música. O assunto está nas mãos da gravadora da Adele. Nossa intenção era tentar um acordo, mas diante do silêncio, recorreremos à justiça, diz o advogado do sujeito. Esse número 87% fica parecendo, prova. Mas quando você para prestar atenção nas músicas pop, quando você vê que elas na verdade são 15% repetidos na maior parte do tempo, porque né, você faz a primeira estrofe, refrão e depois volta, a base musical é a mesma. Ela é muito curtinha, tá? A base musical ela dá 1 minuto. Se muito, né? Curso, princípios básicos da música, eu explico isso pra vocês. É isso que eu ia lembrar. Então 87% não significa, olha, a música inteira. Não, a parte que interessa é muito pouquinho. Só que se repete pra cacete. Daí por isso que vai dar um número tão alto. Enfim. Né? E aí o que acontece no Brasil? Não se manifestou, né? O Martinho não se manifestou. Eu acho que... Ainda não, né? Daí eu fiquei pensando, o Martinho deve olhar isso aí e falar, velho, vamos fazer um dueto aí, Adele, então já que... Mas o que acontece é que vocês não sabem, mas brasileiro, entende? É o país do meme, né? Por isso que eu estou investindo nesse mercado. O brasileiro é o país do meme, entende? Cada meme, assim, acontece qualquer coisa. A Anvisa parou o jogo do Brasil e da Argentina. Meu Deus, quanto meme, meu cacete. Enfim, aí o que acontece? Como caiu na internet, é 2 toques para algum brasileiro falar, vamos fazer um remix. Então é o seguinte, remix de Mulheres de Martinho da Vila com a Adele ganha web e-mail ao processo de plágio. Além de brasileiro não ter noção, além de brasileiro só querer meme, não tem noção também, né? No meio do processo, vamos lançar essa música aqui. Então o que acontece? A Jéssica, tá? Ela fez uma maravilhosidade, tá? Que eu vou deixar de fundo pro YouTube não sacanear nosso podcast. Tá aqui no link aqui embaixo, tá? Jéssica. Ela fez um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. E ela diz lá na legenda do vídeo dela, né? Martinho da Vila, não me processa, por favor. Eu sou apenas uma pobre universitária desempregada e uso o fone de R$15 para fazer música. E aí ela juntou
entendeu? As partes iguais. E, meu amigo, parece que eles gravaram juntos. Cara, parece um diálogo, porque a música da Adele, ela falando que tipo, eu me entreguei por amor e depois me arrependi. Né? Adele, né? Sai desse chão, né? Continua lá. Não, e o Martinho da Vila já tive mulher. Chão, Adele podia ser uma das frases das camisetas lá da Seja Sempre. Sai desse chão, Adele. Eu acho. Fica a dica aí pra você, cara. Isabela. Muito bom. Isabela, pega essa. Cara, outra que agora me vê. E eu comi, entre aspas. Eu acho bom também, cara. E eu comi Gênesis, tá ligado? Gênesis e tal, cara. Eu acho ótimo, cara. Eu acho ótimo. Enfim, gente, o link tá aí embaixo. Cara, eu queria que essa música tivesse no Spotify, porque eu botava no meu playlist. Eu escutaria, cara, eu escutaria. E depois, assim, na matéria do extra... E não digo nada, mas no violão eu vou brincar com isso aí. Certamente, cara. Eu ainda acho que essa base dá pra cantar... We for without you. Dá pra cantar, cara. Você pode pensar aquela música o que fez a versão lá? I Will Survive. I Will Survive, cara. Eu acho que é a mesma base. At first I was afraid, I was petrified. Dá, cara. Dá. Então, enfim. Aguardem. Certamente alguma do Coldplay dá pra botar aí, cara. Nothing Else Matters não dá, cara? Do Metallica, cara. Seria bom, né, cara? Enfim. Nós vamos fazer todos esses testes, tá? E tudo que tem de bastidor do podcast, a gente vai soltar lá no Telegram. Esqueci desse recado. Esse recado, tá bom? É verdade. Quem tá no Telegram já viu lá o Chico tocando guitarra, eu também, né, do podcast passado. Vamos ver se a gente consegue. O Telegram não censura a gente, né? Então nem cobra pelas... a gente nada, ou por tamanho também. Só pode 1 minuto e meio. Mas enfim, tá aí. Tá aí a Adele copiando. Tem aquela... O clássico plágio brasileiro foi quando o Rod Stewart copiou o Jorge Benjor. Sim. E o Jorge Ben com o George Benson, né? O Jorge Benjor, ele teve que mudar, eu acho que era Jorge Ben, foi pra Jorge Benjor, acho que por conta de plágio até no nome. O George Benson processou o Jorge Ben. Tem história, cara. Porque era muito parecido e tudo mais. Eu acho o Jorge Ben melhor que o George Benson, mas os dois eram famosos. Tem uma coisa também que eu já vi, aí outras coisas assim, tipo, bandas que tinha um nome, daí elas lançam com um nome, banda grande, assim, tipo Audioslave. Tinha uma banda chamada Audioslave. Já tinha? Eles lançaram Audioslave, daí a banda foi processar, eles deram uma graninha e falaram, fica aí, obrigado pelo nome. Né, esse tipo de coisa. Mas enfim, tá aí. Mas o Naufrágio, pra quem vai a boia mesmo, Chico? Pra Jéssica. Ela tá desempregada, ela tá sem dinheiro, pedindo por favor, então tá aí, ó. Jéssica, tá aí a divulgação. Bota no portfólio essa música, tá? Espetacular. Maravilhoso. Tá de parabéns, maravilhoso. Tá bom? E é isso. Procurei em todas as mulheres a felicidade e fui encontrar na música da Adele. É isso, meus amigos. É isso aí. Agora vamos, né? Vamos, um troço nada a ver com isso. Plágio, mas é um plágio, né? É um plágio. De Deus é um plágio, né? Cara, vamos lá, então. Vamos pro tema do podcast, então. Esse tipo de gente sempre é um plágio, né, cara? O demônio é um plagiador de Deus, então... Mas não é? Ele não Sergian. Corta esse trecho aqui. O demônio é um plagiador de Deus. Então, lembra aquela? O cara mais underground que eu conheço é o diabo. No inferno canta cover das canções celestiais. É isso aí. Já sabemos a música que nós vamos terminar esse podcast. Mas é verdade, boa ideia. Não é? Se tiver uma versão do Moacir Franco, fica melhor. Adele, você tem 1 hora pra fazer uma versão. Então vamos lá pra João. Cara, a moça tá certa, né? Eu não vou chamar de João de Deus, porque não dá pra chamar de João de Deus, né? Começa aí, né? O capeta começa aí no nome já, filha da puta. Você tem que olhar pra um cara desse, João Teixeira, como chamaram ali. Né? O grande mafioso espiritual João Teixeira, vulgo João do Dianho. Mas como é que a gente começa, Chico? Onde é que a gente vai começar pra entender? Pode falar justamente o que é de Deus e do diabo, porque o outro CSI da Elise Matsunaga fica em aberto, né? O CSI da Elise Matsunaga. Esse aqui é descarado, né? Tentou chegar na motivação, né? Aqui pro crime você não precisa problematizar a questão mais espiritual ali. Mas no fundo é por causa do espiritual que você se interessa pela história, né? Porque se fosse um sujeito desse, mafioso desse, que estuprou um monte de gente, ok, mas não viraria documentário, entendeu? Se não tivesse esse como é que se diz, esse embrulho, né? Esse laço espiritual na coisa,
a gente não acharia nada demais, porque de fato, se você separar o aspecto espiritual, cura, aquela coisa toda, do sujeito, você pega só o sujeito, aquele velho, nojento ali e tudo mais, é banal. Fica banal. É banal. E é por isso que dói daí. Porque, porra, tão banal, como é que pode? Como é que pode um negócio desse acontecer? O que pode acontecer é porque a realidade espiritual, ela é uma realidade. Eu acho que a gente podia começar assim. Não, mas é verdade. É uma realidade. Até mesmo o nome do documentário, né? Cura e Crime. Cura e Crime. Né? Eles não negam que existia a cura ali no lugar. Claro que dos 4 episódios a gente vê que até quando eu tava assistindo com a Paula, no final do primeiro episódio eles dão um mote pro próximo. Eu falei, nossa, a cura do João Teixeira, ele não deu nenhum episódio, né? Porque o resto já começa as coisas estranhas que aconteciam lá em Abadiana, né? E só piora, né? E só piora. Então a primeira coisa, assim, né? Quando a gente vai falar da cura, igual o Chico falou, né? É interessante, a gente fica vidrado por causa exatamente do fenômeno da cura. Que é um negócio que se você não soubesse, eu até fui procurar na internet, lembra do Dr. Fritz? Sim. Lembra? Que falava, olha, porque, nossa, tem vídeo dele curando. Acho que tem centros do Dr. Fritz em todo outro lugar. Então, cirurgia espiritual com ele. Isso. Daí alguém incorpora ele. Aí eu procurei na internet e falei, cara, já vou bugar aqui meu algoritmo, eu já tô vendo essa é a merda. Eu só pesquiso essas coisas naquele, tem aquela... Como é que é o que daí não rastreia? O anônimo. Eu só faço no anônimo, senão... Eu já pensei, puta que eu pariu. Ou eu uso um browser só pra essas merdas. Vai começar a me mostrar essas porra. Daí eu falei, não, mas agora também... Porque daí eu encontrei vídeo de paz espiritual e cura virtual com esse vídeo do YouTube. Nossa senhora. Mas daí o que aconteceu? É uma realidade muito comum. É muito mais comum do que a gente imagina. É muito comum, né? Aqui em Curitiba tem uma famosa, que é até freira, inclusive. Que ela faz, atende e tudo mais, e faz umas poções meio com ervas e não sei o que, entendeu? Acho que cada canto desse país deve ter um tipo de pajé. E tem uma coisa também que é interessante, se você for estudar a Santa Idelgarda, a Santa Idelgarda tinha essas coisas. Tinha as coisas ela trabalhava com os substratos naturais, tinha a questão das pedras, tinha tudo. E a Santa Idelgarda, se você for procurar, tá lá. Tem um box da minha biblioteca católica que é sobre ela, que tinha visões místicas, coisa e tal. Esse tipo de coisa, esse tipo de fenômeno, né, não tem como negar que existe. É uma realidade. Imposição das mãos, por exemplo, imposição das mãos que cura, não sei o quê. É uma realidade. O reiki, por exemplo, trabalha com essa dimensão. Se deve, se não deve, aí cada um vai ter as suas... Uma coisa é as religiões. Como é que você vai lidar com isso? A outra é a realidade do próprio fenômeno, entendeu? E a realidade ela é inegável, ela tá mais... Documentação assim é a rodo. Você pode querer duvidar de tudo, pode duvidar quanto você quiser, entendeu? E quanto mais você duvidar, menos você vai entender o que está se passando. Porque é uma realidade. Pega os cristãos, pega a Bíblia, quantas curas de saúde Jesus Cristo não realizou. Depois vai para o Ato dos Apóstolos. Quantas curas de aleijado, de cego, de surdo, quantos que os apóstolos não fizeram. Vai conhecer um pouquinho só da história do próprio cristianismo no desenvolvimento dos santos. É a rodo esses milagres. Não, se você pegar a rodo. Quantos santos existem? Para cada santo que a igreja canoniza, precisa ter pelo menos 3 milagres. Pelo menos. E quase sempre um deles é cura de enfermidade. É cura de enfermidade. Por mais que o santo seja doutor de agradecer, normalmente tem uma cura, né, uma cura física, né, uma cura de uma doença, esse tipo de coisa. Ou você pode até sair desse universo e ir para aqueles universos até mais coletivos, né? Por exemplo, a aparição de Nossa Senhora em Fátima, né? A aparição de Nossa Senhora de Lourdes, ou então o que até hoje ainda é disputado, que é o Garabandal, que Nossa Senhora aparece e manda mensagem, acho que todo dia, e a igreja ainda não se pronunciou se aquilo é de Deus, se aquilo é do demônio, né? Porque, assim, a realidade ela tá dada, ela existe. A questão de você interpretar, por isso que quando vai canonizar santo, tem um advogado do diabo. Tem. Né? Da própria igreja. Tem um padre, quem assistiu os filmes de exorcismo, de santos, essas coisas, sempre tem um advogado do diabo que ele tá lá para negar, para botar dúvida, para botar crítica, para que tenha uma segurança, digamos assim, em que realmente você comprovou o máximo possível daquilo, e mais do que as coisas, né, os milagres, é a santidade da pessoa. Porque é aí que tá o cerne da questão. A gente pode falar, meu Deus, ele curou aquele negócio, ele bota aquela tesoura aí, ele vira e dá o creque, a mulher vomita e não sei o quê. Eu não tenho nenhuma razão para duvidar que aquilo realmente aconteceu. Não tem nenhuma razão. Eu fico até com dó, né? Aquela mulher lá que tava lá com a pressão na cabeça, continua até hoje, ele virou 21 vezes e daí
curou, né? Tem lá a mãe uma das moças que acaba sendo violentada, né? Uma das moças tava lá, a mãe tava com câncer, e aí o câncer se tornou benigno, eles fizeram a cirurgia. Acho que é a principal, maligno, a principal que fez a coisa. O câncer maligno vira benigno, no final das contas, assim. Sim. Ou seja, esse fenômeno existe. Que o médico liga, não sei que santo você tá rezando, mas eu presenciei um milagre. É o médico que tá falando. Então, assim, tanto que ela chora, né? Quando ela vai falar da mãe, e lembrando de tudo, ela chora. Porque ela não dá pra negar essa realidade. Se você botar o João de Deus como charlatão em tudo, filha da puta em tudo, você tá pedindo, não só pra não entender, como complicar mais ainda o processo de cura. E como disse o Chico, assim, aí é que a gente vai ter que ver o fenômeno de acordo com a tua religião. Se você, evidentemente, né, como é o nosso caso aqui, se você é cristão, católico, coisa e tal, você vai olhar aquele fenômeno, você vai falar demônio é ardiloso, né? Sim. Ele vai usar da cura, ele vai usar de tudo isso pra fazer com que a pessoa fique refém daquela situação. Tanto que aquela mulher que foi curada lá, até hoje, ela não consegue enxergar que o cara é um filho da puta. Aquele outro moço lá que parecia que era o motorista lá, que dirigiu, que tá até hoje lá. Sim. Você vê que o sujeito tá preso na história. Não é tá preso naquela cosmovisão. Se ele sair, ele cai numa depressão ele tá imediata. Preso ali. Ele tá preso naquele ferrado, João de Deus. Ou seja, se você for ver por uma cosmovisão cristã, você vê assim, é exatamente isso que querem. É você ficar dependente não de Deus, você ficar dependente de alguém. Eu mesmo, quando fui procurar os vídeos e entender, na internet é louco, porque de um lado você encontra a galera defendendo, como é que faz, como é que é, bababá, com umas capas toscas, com uns espinhos. Bem crente, né? Bem crente naquilo. Coisa e tal. Ou do outro lado você encontra assim, padre exorcista falando do tipo, não chegue perto disso aí, coisa e tal. Dependendo do que você acredita, evidentemente você vai pro lado do padre exorcista e vai falar, é bom não chegar perto. É minha teoria. Tem um cara chamado Jesus Cristo. Vai nele. Vai no Jesus. Tá? Só vai. Vai ali. Né? Quem é que tá com carimbo de autoridade na Igreja Católica? Só vai. Ele confia. Mas a questão é isso. Né? De você ver que muitas vezes no momento de desespero, que a maior parte das pessoas chega para um momento de desespero quase psicológico, emocional, quase sempre você tá que já deve ter recorrido a, né, ou enfim, tem uma ideia de que tá no naufrágio total, fala, cara, eu vou nessa parada aí, né? Não vai, na hora do desespero, nós mesmos tivemos um filho que tem câncer e tudo mais. Na hora do desespero, você não sabe o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Quantas pessoas não passam por isso com doenças familiares ou consigo mesmo, que a famosa esperança é a última que morre, ela abre portas para uma série de coisas, e aí você vai naquilo, entendeu? E pode realmente curar, entre aspas, porque a cura em si não é o que prova que é de Deus. Entendeu? Esse é o negócio. A cura em si, ela pode ser feita tanto por quem é de Deus como por quem é do diabo. A questão toda vai ser quais são os frutos. Quais são os frutos disso tudo? E por exemplo, para a Igreja Católica, um dos critérios para você saber se você está diante de uma obra que é mais de Deus do que qualquer outra coisa, está em coisas até muito simples e banais de você prestar atenção. Que é, por exemplo, a questão, isso aí é para ganhar dinheiro? Tem gente que está ganhando dinheiro com isso? O que já é difícil de você discernir, porque, bom, a igreja também ganha dinheiro, né? Sim. Tem o dízimo dado nas missas, nos cultos, você tem lá alguém tem que pagar os boletos do convento, né? Tem, a pessoa que dá dinheiro, sempre existiu esse negócio. Mas quando você presta atenção nessas coisas que ficam muito evidentes que tem alguma coisa errada, você vê que começa a ter um negócio que transcende simplesmente um financiamento e um crescimento meio que orgânico de uma obra de caridade. Porque se a gente for lembrar, o Padre Pio fez um baita de um... Puta do negócio, entendeu? Mas era um negócio assim, daí depois tem um administrador e tudo, mas pode dar merda no meio do caminho? Pode dar merda no meio do caminho. E talvez até o caso de João Deus pode ter sido algo assim, de começar de uma coisa mais espontânea e no meio do caminho a coisa entorta. Porque quando ele começa, não tem ambulante, as pousadas, os táxis, tudo tem que ter autorização do cara. Tem que pagar. Quando você vê que o dinheiro todo ele botava no telhado da casa dele. Quando ele começa a investir em pedra preciosa, entendeu? Cada vez que aquele documentário aparecia as pedras preciosas na fonte dele e tudo mais, isso é o sinal do demônio. Você tá entendendo? Porque é uma ostentação de um negócio que não é de Deus. Não que o cara tem que morar numa choupana, que ele não possa viver, que ele não possa ter bens materiais. Não é isso. Mas é sinal de alguma coisa que tá errada. Aí começa a vender as garrafinhas, vende o tercinho, não sei o quê, vende o livro, porque você tem aquilo lá. Quando você vê... Quando o cara fala lá, o americano fala que um cara da África do Sul comprou um cristal por $50 mil, né? Fala, pera lá, velho, que é isso, né? E aí já foi muito além do coisa começa a sair do limite, né? A coisa começa a sair do limite. E também tem isso, se você for lembrar, assista o podcast do Osho que a gente fez. O Osho é a mesma coisa, cara. O Osho é a mesma coisa, começa...
com aquela ensinamento. Daqui a pouco o cara constrói uma cidade, ele domina todo mundo, ele começa a ter esse movimento de guru, entende? Exatamente. E aí, também outra coisa que é interessante de ver, é o processo de o quanto a coisa está concentrada na pessoa, o quanto tudo tem que girar em volta do João de Deus, entende? Quando tudo gira em volta do João de Deus e que se ele sair, se ele morrer, qualquer coisa, o troço desaba, aí você começa a perceber também que tem um negócio que tá muito estranho, entende? Não tem um discipulado, vamos dizer assim, não tem um, tipo, né, não é uma congregação, tipo, pega a Madre Teresa de Calcutá. Claro que a Madre Teresa de Calcutá era foda. Agora, ela faz uma congregação que todas as irmãs estão ali e continuam fazendo o trabalho dela, e assim, no meio do trabalho ali, talvez você nem olharia, não saberia quem é a Madre Teresa. Você tem que perguntar quem é a Madre Teresa. Porque a obra fala por si, né? Porque a obra fala por si, pelos frutos conhecereis, né? Ele tem os médiums lá que ele fala e tudo mais, mas você vê assim que o simples fato dele ter saído dali, a coisa ruim, já demonstra muito. E aí entra o momento assim, essa realidade espiritual, ela é inegável. As curas, eu acho que todas elas realmente aconteceram. Talvez uma ou outra sejam sugestão, qualquer coisa, sabe? Igual placebo. Na ciência tem o efeito placebo. O efeito placebo é quando você dá um negocinho, eu sempre brigo por causa da pandemia, você fala assim, os médicos falam assim, não, mas não funciona. Eu falo assim, e o efeito placebo, não pode funcionar? Um dos problemas da pandemia é o pânico e a histeria das pessoas. Você dá um troço ali que diz que funciona e a pessoa acredita, já deve acalmar a pressão deles, um monte. Pode ser que não resolva, mas ajuda no combate. O efeito placebo existe. Então pode ter um monte de coisa disso. Mas teve curas mesmo. Entendeu? É muito documentado essas coisas, independentemente se é de Deus ou se é de diabo. Existe esse processo da realidade espiritual que realmente interfere nessa realidade material, e quando você olha para o João de Deus, é inegável que ele não conseguiria construir o que construiu se ele fosse um puro charlatão com relação às curas. Não tem como. Não tem como o cara construir um negócio daquele, se mantendo e fazer tudo o que ele fez, abusando de tanta mulher como ele fez, se não tivesse o demônio passando pano para tudo aquilo com curas efetivas de doenças, entendeu? Não tem como. E aí a gente começa a olhar para o homem. Quando a gente começa a olhar para o homem, aí... Porque, e aí que entra o negócio que a gente falou assim, esse cara aí, ele se diz cristão, né? Ele diz de Cristo, reza o Pai Nosso. Católico. Católico, cheio de imagem católico, etc, etc, etc. Fala assim, olha, então tá bom, essa é a tua configuração espiritual, né? Muito bem. Você sabe que a igreja diz tudo isso que você está fazendo. Você já tem um problema aí com relação à própria igreja católica, mas é Brasil, então ok. Passa, vamos pro segundo. Né? Vai pra coisa toda e fala assim, meu amigo, se você realmente está aqui na igreja, você é um cristão, então o critério é você ter, pelo menos se esforçar para ser como Cristo. A tal da imitação do Cristo. E aí quando você olha para a figura do João de Deus e você vê que ele tem um carisma, que é um negócio... não tem como. O documentário também é foda, né? Porque o documentário também ele faz a construção que você olha para aquele homem e você tem medo daquele homem. Sim. Não tem como. A experiência das pessoas que foram em Abadiânia, entraram e viram e tudo mais, é muito, muito diferente da atmosfera, do ambiente, do que aquele que a gente vê pelo documentário. Porque o problema é que a gente já começa o documentário achando ele um filho da... Olha que filha da puta, olha lá, bem capaz. Eu achei que tinha alguma coisa na câmera. Não! Né, eu sou extremamente sugestionável, cara. O João Paulo de Deus aqui já tá... João Paulinho de Deus! Eu tô meio susto, eu achei que a câmera tinha deu um problema, mas eu curei rapidamente. Com a força do meu pensamento aqui, ó. O que acontece? Não, você começa o documentário, o primeiro episódio que só fala das cruzes, já começa olhando e fala que filha da puta, quem é que vai confiar num cara desse? Mas também são uns idiotas. A experiência, então, que as pessoas tiveram ao ir encontrar o João de Deus é muito diferente da experiência que qualquer um pode a partir da... É igual o Osho. Esse dia até ouvi algum story no meu perfil pessoal, ainda tem uma galera que não é tão limpinha como vocês, tá? Eu vi alguém publicando um negócio do Osho, eu falei, mas meu filho, você não viu o documentário? Não, claro que não viu. Mas enfim, daí eu fiquei pensando, às vezes o que o cara escreveu é legal, né? É igual música, que a gente já falou aqui. Uma coisa é você ouvir a música, outra coisa é você ir atrás da vida do cara, né? E aí que tá, essa realidade espiritual não dá pra separar uma coisa da outra. Não dá pra separar tanto. Não é um artista que compôs uma música e o cara é um pau no cu. Michael Jackson. Você pode perfeitamente gostar das músicas dele. Tem gente que não consegue separar uma coisa da outra, mas como artistas são separados. Mas na realidade espiritual, filósofos, teólogos, meu amigo, tua vida tem que ser a expressão daquilo que você tá pregando. Você não precisa ser perfeito. Entendeu? Mas você tem que manifestar alguma coisa daquilo que você tá falando. E aí que quando você olha pro João de Deus, o documentário, a gente já entra com o cara, bom, é o estuprador, etc e tal. Não é a experiência das pessoas que vão pra lá antes sem ter nada disso a respeito dele.
Entendeu? Eu conheço várias pessoas aqui de Curitiba que foram em caravanas, voltaram completamente maravilhadas com tudo aquilo, porque aquela experiência da salinha, do negócio todo, aquilo ali existe, aquelas coisas existem, entendeu? E aí então o cara ganha uma autoridade e tem um carisma decorrente daquilo que ele faz. Só que quando você desenfeitiça dali, quando você já sabe que não, aí você olha pro homem tal como ele é. E aí o João de Deus é uma pessoa que quando você bate o olho e você vê aquilo, fala assim, esse cara é trampa. Esse cara é problema. Esse não é possível, entendeu? Então é muito difícil pra quem não assiste documentário não olhar pra aquilo e falar, como é que essas pessoas... A pergunta que as pessoas devem fazer é como é que essas pessoas foram acreditar? Fazer, mas amigo, você teria acreditado. Porque uma coisa é você saber depois do que aconteceu. A outra é antes. Eu já vi várias, né? É muito fácil você... é muito fácil você falar que as pessoas que entrarem em alguma furada são burras depois que você sabe a furada. Quando não era você lá. É claro. Né? Eu e o Chico mesmo já passamos por furadas juntos, por sinal. Enfim, por situações péssimas. Falamos no Ocean, né? Falamos já no Ocean, no Tony Robbins também. Já passamos por isso. E muita gente depois falou, pô, Jota, mas é óbvio, é evidente, olha aí, blá, blá, blá. E sempre tem, agora... ou tem um sujeito que fica com uma sensação meio do tipo, se eu tivesse lá eu faria diferente, na verdade teria sido pior pro cara, exatamente por isso. E tem sempre o espertão, que ele acha que eu nunca cairia numa dessa. Eu nunca cairia numa dessa, cairia você assim. mesmo que cai. Esse é o tipo de gente que cai. Sabe? É igual quando você vê lá Onde os Fracos Não Têm Vez. Que tem um cara lá que vai seguir lá o psicopatão, coisa e tal, toma no cu. Sempre tem isso daí. É o que mais, o que passa mais vergonha. E aí também sempre tem o quê? O cético. Por isso que eu não acredito em nada disso. E quando ele fala em nada disso, é em nada disso mesmo. É só uma defesa pessoal para ele não ter que lidar com lidar com a questão espiritual, entendeu? E que é um problema. É a mesma coisa assim. E pra gente entender isso, é a mesma coisa quando você pega aí você naufragando nos seus quilos, que tá comigo, porque o Chico já emagreceu. Que tá comigo aqui. Mas eu tenho que emagrecer mais. Agora eu peguei gosto. Que estão aqui. Meu Deus do céu. Chico Maromba 2022. Não, cara, vou ficar uma Mahatma Gandhi, né, cara? Com 5 quilos aqui, cara. Cara, ó, Olimpíadas 2024, tá lá o Chico. Nossa, não, valeu a pena o investimento. Olimpíada de Masters, né, cara? Só se for. Mas a questão 40 minutos, 100 metros. É igual uma dieta, cara. Você pega lá uma dieta, você começa a seguir uma dieta, alguém que fala, só coma lá, sei lá, qualquer dieta. Eu não vou falar nenhuma dieta aqui, porque às vezes vai sempre ter um defensor da porra da dieta. Eu não sou nutricionista. Que se foda. Só coma ovo por 7 dias, entendeu? E Luftal, pra não ter... O que acontece? Chega no final de 7 dias, o cara fala, pô, não emagreci. Fudeu com a minha saúde. Agora eu não sei das quantas. Uma paciente uma vez eu atendi, ela falou, pô, meu fígado quase foi pro pau, porque tinha que tomar um negócio, e daí tinha que... Eu falei, caraca, mas que merda é essa? Como é que você se enfia? Esse é o primeiro julgamento que você faz. Entende? Então a gente tem que entender que... E aí o que acontece com a autoridade espiritual do João de Deus, o pior é o quê? Além de ele se torna uma autoridade espiritual, e as pessoas elas estão pedindo para alguém tomar frente. As pessoas estão implorando por isso. Elas estão desesperadas, entendeu? Sim. Aí você começa a perceber também que é uma fragilidade imensa. As pessoas elas confiam no João de Deus desse... Né? E elas continuam confiando nele, mesmo muitas vezes, mesmo vendo as cagadas, mesmo às vezes passando pelo abuso, pelo estupro, coisa e tal. Eles continuam por quê? Porque assim, ele é a última esperança, entende? E tem uma questão também do homem moderno, é que ele, como ele é muito material, ele quer muito ter o controle, principalmente das doenças físicas. E uma explicação racional, causal. Ele quer uma explicação racional. Quando ele se abre pro lado espiritual, é a última chance dele. Ele não vai ter paciência. Ele tá completamente indefeso, porque ele não faz a menor ideia. Nunca estudou. Quando você olha aquelas pessoas, todas as pessoas que você percebe que elas nunca se informaram, vamos dizer assim. Exatamente. Elas nunca fizeram, você não precisa estudar pra caralho. Elas nunca foram num padre, num pastor, sabe, num rabino, e no João de Deus, e foi procurando, ouvi isso daqui, padre, o que você acha? Elas nunca fizeram isso. Então, quando chega o homem material, quando ele chega e ele abre para o espiritual, ele quer uma resposta urgente, como é o mundo material. E quer uma prova, né? E aí não vai dar. Ele tem uma prova, para quem quiser visualizar isso de uma maneira bem legal, eu vou falando. Tem o filme do Clint Eastwood, um dos filmes do Clint Eastwood, não é um dos melhores dele, mas o filme é muito didático para quem quiser enxergar melhor isso. Que se chama, no Brasil, ficou como Além da Vida, o título do filme. Que é com o Matt Damon, que é o protagonista da história, e ele é um paranormal, né? Ele se comunica com os mortos, né? Basicamente isso. E o que é o legal do filme?
é que o filme coloca a realidade da paranormalidade, do falar com espíritos, essa coisa toda, como sendo uma realidade. O Matt Damon realmente no filme, ele conversa com aqueles espíritos. Só que aí o que acontece? Ele tá num meio que tem outros supostos paranormais em que 98% dos demais... Água, viu, ionizada aqui, 50 conto, tá, galera? Dos náufragos. A gente tem a nossa cachaça, não falar nada. Né? Aquela tá batizada. Aquela é boa, aquela é da boa. Vamos levar uma cachaça dia 1º de outubro pra sortear também. A gente vai sortear. Vamos sortear a cachaça. Sortear a cachaça. Eita, cara. Então o que acontece? Vamos fazer milagre. No filme, o Matt Damon ele vai nos congressos com os caras, ele ganhou, ele ficou rico fazendo aquele tipo de coisa, e ele vê que todo mundo é charlatão. Tem um monte de pilantra nesse negócio, entendeu? E aí, é a mesma coisa quando você começa a estudar astrologia, começa a estudar simbolismo, cosmologia e tudo mais, a quantidade de gente maluca que você vai encontrar nesse meio é gigantesca, entendeu? E de charlatões mesmo. Mas tem gente que realmente estuda aquilo a sério, que realmente tem, às vezes, o talento, o chamado, ou sei lá, o poder, vamos dizer, a sensibilidade para esse tipo de coisa, que é o caso do personagem do Matt Damon. E ele entra numa crise existencial, porque ele percebe que, cara, não tá certo ficar ganhando essa fortuna. E ele corta, eu não vou mais fazer esse tipo de coisa, não quero mais ganhar dinheiro. E aí ele entra num processo típico de questionamento modernista. Ele tem uma hora que ele vai acabar indo para um hospital psiquiátrico, tem uma conversa com o médico. E o legal do filme é que o filme em nenhum momento trata aquilo como sendo falso, mas como uma realidade, e aí sim o problema racional em cima daquilo acaba sendo trabalhado no filme. Não vai te dar nenhuma resposta, mas é legal para você perder o preconceito para olhar para a realidade espiritual por aquilo que ela é. E a realidade espiritual, meu amigo, tem Deus e tem o diabo. Já tá entendendo? Tem Deus e tem o diabo. Né? Da literatura brasileira tem lá o Grande Sertão Veredas, que é o sujeito o tempo todo perguntando. Ele queria ter vendido a alma pro diabo, ele não sabe se vendeu a alma pro diabo, ele fica perguntando: existe o diabo ou não existe o diabo? Tem de Deus, mas tem de demônio? E aí, como é que faz? Toda a conversa ela é acima disso. Vale a pena de você assistir. Agora, quando você fica prestando muita atenção nesse fenômeno e tudo mais espiritual, a tendência é você, entendeu? Você vai ou você se arrasta nesse negócio ou você recua de medo. Você quer saber um critério se a coisa é mais ou menos confiável? Bom, você tem aí. Algumas religiões têm séculos de existência. Nossa. Deve ser um critério, hein? Deve ser um critério de alguma coisa. Não suficiente, mas é. Veja, se o João ali, o homem ali, falava, você acha que em 52 anos, se eu fosse um charlatão, ia estar funcionando? Se ele usa esse argumento, escuta aqui, se ele usa esse argumento, e de certa maneira, né, nesse argumento ele tá certo, ou seja, se ele fosse um charlatão, né, não duraria. Não duraria 52 anos. O problema é que ninguém tá falando que ele... Ninguém tá ali falando que ele é um charlatão, não. Tô falando que você é um filho da puta. Aí é que tá. Dá vontade de alguém erguer a mão e falar assim, João de Deus, a questão não é essa, a questão é que o senhor é um filho da puta, caralho. O senhor não sabe, o senhor está destruindo, inclusive, essas curas que você faz. E daí o que acontece? Quando você fala isso e você fica, pá, é verdade. Aí você pega tem uma religião cristã que tem mais de 2000 anos de história. Tem uma cacetada de gente, entendeu? Aí você começa a olhar e falar de treta. Qual que é a tradição, entendeu? Se aquilo fosse apenas material ou do demônio, tinha destruído, já tinha se acabado há muito tempo. A quantidade de treta que tem dentro do cristianismo é gigantesca. E aí quando você olha para essa realidade espiritual, ok, não vamos negar nada dessas coisas, tá aí. E a causa é justamente como você não consegue discernir, tem um negócio que se chama discernimento dos espíritos, para vocês terem uma noção, que é dom do Espírito Santo, precisa poder saber discernir quando as coisas são. Não é fácil, não é simples, mas tem algumas coisas que são perfeitamente claras. Quando você presta atenção na pessoa, e no quanto aquela pessoa ela tá entregue, por exemplo, a pecados, vícios, etc, etc. E o problema não é nem o jeito de ser pecador ou viciado, é o quanto ele não luta, não tem o bom combate de São Paulo Apóstolo com o espinho na carne, entendeu? Porque a coisa da putaria lá do João de Deus, assim, até aí é humano. O problema é o seguinte, o que você vai fazer com isso, cara? Você vai pegar toda essa coisa espiritual, vai usar como uma roupagem pra no fundo selecionar a mulher pra você poder dar vazão pro teu negócio? É isso que você vai fazer. Quando o cara fala lá que enquanto o pessoal tava de olho fechado, ele fazia a mulher botar a mão dentro do pau dele, gozava na mão na frente de todo mundo. Pô, caralho, velho. Que caralho é esse? Você já é um troço... Quando você ouve a história da filha também, cara, pelo amor de Deus, ou seja, cara. Porra. A parte humana, quando você conhece pelo documentário, meu amigo, bandido, de quinta categoria. Poder, né? Entendeu? Poder, não sei se o poder subiu a cabeça, você já era filha da puta antes. Tanto faz como tanto fez. O fato é que é absolutamente inegável que ele fez aquilo que fez, entendeu? Isso é uma realidade tão real como também um aspecto lá de ordem espiritual. E a gente precisa discernir uma coisa da outra. Não negar uma coisa ou a outra.
Porque daí tem lá aquela mulher e o motorista, eles estão lá, eu não consigo acreditar. Eu não acredito que seja isso. Por que eles precisam fazer isso? Como que eu trabalhei 20 anos aqui e não soube? Você falou, mas minha amiga, você acha que você... E a realidade que eu vejo em mim, das curas das pessoas, é real, meu amigo. Como também aquela outra parte é real. O ser humano é esse combate o tempo todo de luz e trevas dentro de si. As duas coisas estão presentes. Você precisa discernir. Tem o aspecto de cura? Tem. Tem o aspecto demoníaco? Tem. E aí a questão é o seguinte, o quanto esse lado demoníaco não engoliu de uma tal maneira o lado que supostamente seria bom, das curas, a ponto do demônio ter conseguido, como é que se diz? Dar all-in no jogo de pôquer, entendeu? Porque ele fez o quê? Além do aspecto terrível de destruir fé, esperança e traumatizar milhares, não vou dizer milhares, mas tem o quê? 500 mulheres, pelo menos, lá que tinham falado. Deve ser um número absurdo. Que se sabe, né? Que se sabe, deve ser um número absurdo. Ele fez tudo aquilo. O efeito de tudo isso é para que as pessoas neguem a possibilidade de que exista um santo ou uma santa que realmente cure as pessoas. De você perder a fé no próprio Deus. Esse é o efeito mais filha da puta. Porque a tendência é as pessoas virarem as costas para isso. Como é que Deus deixa acontecer? É a pergunta que todo mundo vai fazer. Exatamente. Como é que Deus permite que o cara faça aquelas curas e depois, né? Eu sinceramente acho que, né, como bom católico, eu acho que as curas tudo é coisa do capeta mesmo. Assim, também acho. Pra poder amarrar a pessoa. Também acho. Mas a pergunta é completamente legítima. Mas a pergunta é completamente legítima. Sim. Pra quem como é que você entende esse fenômeno, entende? Eu acho que esse tipo de cura é exatamente assim, do tipo, você querendo dar uma roubada no jogo, digamos. A sua mãe tá com câncer. Você vai na igreja, você reza pra Deus, você pede a Deus e tipo, eu vou encontrar um caminho aqui diferente, né? E eu não e julgo você acaba se amarrando. Não julgo. Eu acho que desde o começo há essa coisa. Outra coisa também que é fácil você perceber quando há é uma pessoa de Deus ou não é você ver que tipo de pessoa ele se submete. Porque você tem uma pessoa que é uma autoridade de um grupo, é uma autoridade de um sei lá, de uma congregação, tipo um João de Deus, ele tem que ter um superior, ele tem que estar seguindo uma tradição, alguma tradição ele tem que estar seguindo. Alguém tem que ser o superior dele, entende? Né? Grandes santos tinha diretor espiritual. O próprio Padre Pio foi perseguido pela própria congregação dele, mas nunca deixou de obedecer. Nunca deixou de obedecer. Então você tem que ver isso. Tem alguém que está coordenando, tem alguém que é superior a esse sujeito? Alguém tem que ser superior a esse sujeito. Entende? Mas não, ele é o dono da porra toda. Ele é o dono da porra toda, né? Então, nesse sentido, quando você olha o João de Deus, eu fico compadecido. Quando eu vi as pessoas, eu falo, cara, eu ficava me sentindo mal, assim, porque eu entendo a motivação, eu entendo todo o movimento, a gente consegue entender, mas você fala, cara, é muito... Você começa a olhar e fala, são muitos fatores, se você olhar um pouco de fora, são muitos fatores muito estranhos, né? E nesse tipo de coisa é que eu sempre digo, não dá pra brincar com esse tipo de coisa, né? Não dá pra você brincar com a parte espiritual. Uma vez eu conversando com uma amiga, ela falou assim, fui num negócio lá, né? Uma conhecida que curtia pra caramba esse negócio assim de, vamos ver essas energias, gostava de experimentar, né? Ela foi lá no negócio, ela falou, tá, então qual que era... Então você foi num culto religioso. Eu falei, daí a pessoa falou, não é culto religioso. Eu falei, como não? Eu falei, me explica como é que foi então. Ela falou, a gente foi lá, daí teve toda uma preparação. Eu falei, mas quem que tava preparando? Foi vocês espontaneamente? Não, tinha um sujeito. Eu falei, esse sujeito chama sacerdote. Aí eu falei, tá, beleza, né? Já temos um sacerdote identificado. Daí ela falou, daí você toma um chá. Eu falei, faz parte do rito iniciático. Ou seja, é alguma prática que o fiel tem que fazer de compromisso. Aí as pessoas, o quê? Entra em transe. Isso, entra em transe. E aí espíritos bons nos guiam. Eu falei, não, pera. Qual que é o nome do espírito? Como é que você sabe que é bom? Como é que você sabe? E você falou espíritos no plural. Espíritos bons. Como é que você sabe que é bom? Como é que você sabe o nome do espírito? Como é que... Quem é que pode falar? Entende? Não, mas é que dizem lá que tem tal fulano, tal ciclano, né? Ou que seja igual ali o... Qual é o discernimento? É o espírito do Dom Inácio. Você fala, tá, mas ok, digamos que o Dom Inácio está ali, né? Santo Inácio de Loyola está ali. Digamos que ele está ali, mas tem um S ali, o espíritos. Eu falei, você está conduzindo e você está se abrindo para algum tipo de espírito. Eu não nego que existe um espírito. Eu não nego que você está em transe numa realidade... Eu não nego que você está entrando em transe, negócio espiritual, que talvez seja espiritual, né? Eu também não nego que tem muita gente ali que só está tendo uma crise histérica. Ele, o LSD também te leva para esse estado, entendeu? Mas a questão é exatamente essa. Você está dentro de um rito religioso.
Você está dentro que tem sacerdotes e que tem espíritos e que tem uma ponte entre... É o que a gente falou no podcast do Karate Kid, foi 2 atrás, né? O Karate Kid lá, quando a gente fala do Sr. Miyagi, como tem um sujeito que é o condutor, né? Tá sempre nessa coisa meio mago, né? O arquétipo do mago, esse tipo de coisa. É claro que existe essa pessoa e claro que essa pessoa pode te fazer, se for Ou do Tim Maia, lembra do Tim Maia, do negócio racional dele também? Isso, o negócio racional lá do Arlindo, eu acho, se não me engano. O sujeito, ele tá ali fazendo uma ponte com algum espiritual, entende? E quando o Tim Maia viu ele pegando, mas ele na hora falou, filha da puta, tô fora dessa merda. Entende? Isso que o Arlindo não fala, pelo que fala, não tem nada, não tinha nada de cura, era mais uma questão de uma cosmovisão do mundo. Mas é esse tipo de coisa, a gente tem que perceber isso. E para quem não tá, o homem moderno que não está acostumado com a realidade espiritual, ele acha que esse tipo de coisa só existe o quê? Na igreja, em algum lugar. E ele acha que ele nunca vai precisar disso. Por quê? Porque eu tenho um plano de saúde, porque eu tenho uma segurança, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Ele acha que nunca vai precisar. E quando precisa, o primeiro que vende, entende? Se o cara vai numa igreja, o padre vai olhar pra ele e falar, reza, se Deus permitir, se Deus... Ah, não, pera lá, não, eu quero ser curado. Eu tenho fé, eu quero ser curado. Aí o sujeito vai no desespero e acaba encontrando um sujeito desse. E daí acaba, né, que eu acho que é a última coisa que a gente tem que falar aqui, né, Chico? A gente se acaba também se colocando numa situação não só de vulnerabilidade espiritual, mas vulnerabilidade pessoal daí, né? Que é o drama, a tragédia que aconteceu com as mulheres. É um problema existencial. Pra mim, o documentário é muito mais interessante pelas mulheres do que pelo João Deus. Eu acho o João Deus um homem... Tudo ali muito banal, muito banal, muito banal, muito banal, muito banal. Muito banal. Tudo que ele faz, os horrores, entendeu? Aquela coisa supostamente espiritual. Se você conhece um pouquinho de espiritismo, você já sabe a fundamentação, né? Aquela mistura de catolicismo com espiritismo. No Brasil isso é muito comum, né? E não vai nenhum julgamento, nem pro catolicismo, nem pro espiritismo, nessa coisa toda, né? O julgamento tem que ser na pessoa. É o quanto esse João é de Deus ou não é de Deus. E quando você vê no documentário, não é de Deus coisíssima nenhuma e não há a menor dúvida que não seja isso. O que é interessante é você olhar para as mulheres, e porque o documentário ele é cura e crime, né? É isso? Cura e crime. Que é o fato de, bom, como é que cura? Como é que agora a cura acontece por essas mulheres? E ela tem que acontecer também num plano espiritual, entendeu? Não adianta, ela pode fazer terapia, ela pode, sei lá, né? As terapias para cuidar, porque quando você tem abuso sexual, é comum as mulheres terem uma questão de problema sexual daí com os futuros parceiros, com amor, né? De ter relação. Autoestima. Autoestima. Até acontece com a curitibana, aquela que tem uma parceira, né? Sim. Ela fala que ela engordou muito, que ela, né? Isso que ela já vinha de uma família com uma tradição espírita. Sim. Acontece aquilo, né? Para lidar com aquilo, ela não conseguiu lidar com aquilo. Tanto que ela fala uma hora lá, né? Olha... Fala pra parceira dela, viu? É verdade o que eu te disse. Eu acho e a parceira fala, mas eu nunca duvidei de você. Ela falou, eu sei que não, mas eu precisava. Eu precisava daquilo. Eu precisava saber que não era. Então tem. Na minha cabeça. É um comprometimento, porque a impressão que dá é assim como a questão física feminina, assim como a maternidade ela altera integralmente a mulher e não o homem, né? Tanto. A gente também vai ver assim, a questão do sexo casual é muito prejudicial para a mulher. Né, da situação de ela se sente pior, ela tem essa conexão muito, muito forte com o interior da mulher. Muito corporal, muito física. Corporal. A mesma coisa acontece principalmente quando é uma violência desse tipo. A relação sexual, a mulher é invadida. Sim. Entendeu? Já é um negócio assim. Aí se tem o consentimento, depois tem uma enganação naquilo, putz, o efeito é muito maior. Por isso que daí tem dois aspectos que precisam ser lidados. É o aspecto físico, psicológico, de tudo aquilo que se viveu, e daí você tem ali todos os depoimentos das que falaram, né? São mais de 500 que se manifestaram, mas que apareceram, acho que é 3, 4, se tanto, falando daquilo, fora a filha. Até a filha aparece, cara. A filha... de tudo que a filha passou, entendeu? É um negócio, essa a filha caiu nas drogas, vive de favor da filha dela, né? Então, é uma vida muito destruída, muito destruída. E tem conserto? Eu falei assim, tem. Entendeu? Mas esse conserto vai ter que passar por esse aspecto do trauma físico e psicológico, que tem que lidar junto, entendeu? Porque vai ter todo um processo aí que vai ter que ser lidado. Por exemplo, eu acho que essa moça aí, que depois ela se acha no candomblé e ela teve a companheira, aonde começou a cura efetiva dela? Com a companheira, entendeu? Quando ela se permite, aquela mulher acredita nela, ela começa a ter uma conexão real com um outro ser humano, e aquilo é um processo que daí vai levando... Mas vejam que é um processo que ele tem uma limitação profunda, que é o aspecto espiritual, que é a outra parte que precisa ser curada também.
Ela tá ali no candomblé, ok, ela tá seguindo aquele caminho, mas você vê que quando ela vê na televisão, quando ela vê naquilo, fala assim, é verdade, você vê que tem um troço que ainda não tá curado, né? A fisioterapeuta é a mesma coisa, ela foi no João de Deus porque queria engravidar, continuou com o marido, tá com a sua filha lá, né? Tem um aspecto que foi resolvido, acho que tem uma outra moça também que tem uma que fala assim que ela, eu tinha falado, acho que é ela mesmo, eu tinha falado pro meu marido sabia de tudo isso, nunca houve dúvida nenhuma, mas quando as mulheres começaram a falar e eu fui falar, eu descobri que tinha um buraco na minha alma. Então parecia que estava tudo resolvido. Parecia. A maior parte acaba administrando a dor. Não chega exatamente numa cura. A que mais se manifesta, acho que é a principal responsável pela queda do João de Deus, que daí ela cria a ONG, né? Que ela tem o discurso, que é a mãe que foi curada por aquilo ali e tudo mais. Você vê que tem um negócio dela ali que é muito comum nessas vítimas de trauma, né? Que é ou a pessoa ela vira uma chave de um tipo, se ela era espiritual e tudo mais, ela cai num outro polo oposto. Um ceticismo brutal, né? Ou faz da coisa da justiça, até mesmo de vingança, o sentido da vida dela. Mas tem um elemento profundo ali que é de conexão humana com outro ser humano, que se não acontecer, não tem como sair cura sequer do aspecto físico e psicológico. Então uma tem marido, outra tem a companheira, não sei se chama. Ela chama de companheira. Esposa, não sei como é que é e é interessante mesmo, né? Porque elas, de certa maneira, têm que canalizar. Isso tem que ser falado. Então, se você passou, até aparece no documentário, se você não viu o documentário, mas assim, se você passou por qualquer coisa parecida com isso, você precisa falar, entendeu? E você vai ver como é muito parecido com a sua realidade o que elas viveram. Esse tipo de trauma é necessário falar, é necessário ter alguém que você converse. Porque é muito fácil. O que acontece principalmente ali no João de Deus, que é muito dramático, é que o problema não foi só, eu tava ficando com um cara e daí o cara foi lá e me abusou. Ou seja, eu tava ficando com um cara, eu tava confiando no cara aqui, eu queria transar com ele e ele me abusou. Isso já é um drama gigantesco da mulher. O problema ali é que assim, o sujeito se utilizou de uma autoridade espiritual para abusar. Né? É a mesma coisa que acontece com padre filho da puta, entendeu? É assim, sabe? É a mesma coisa que acontece. Isso assim, não tá de espancar um sujeito desse, entendeu? Então o que acontece? É igual aquela advogada, sangue no zóio, que fala, eu não quero que ele morra. Eu quero que ele viva. Viva e você fique preso. Aquela movida aquela... Sabe que ele te falta ódio? Aquela mulher não falta ódio. E ainda bem que ela diz a coisa certa. Eu quero que ele viva o suficiente para ele se arrepender. Fala assim, para que ele sinta remorso, pelo menos. Bom, minha filha. Então você não é para sofrer. Então, ok. Mas a questão é assim, o que acontece com o João de Deus também é pior, por quê? Porque tem uma confiança na autoridade espiritual do João de Deus. Você vê que todas as mulheres ali, quando elas falam, ele me chamou para ir conversar. E veja, de fora você várias ele seduziu com você tem poder, você quer que tua mãe morra. Várias, assim. E veja, quando ele fala assim, não, se ajoelha na minha frente, o cara abre as pernas, se ajoelha, você fala, pô, mas também como é que a mulher se enfia numa situação dessa? Você pode ser filha da puta de pensar nisso. Mas você tem que olhar e falar, cara, ali o sujeito estava como o grande sábio, né? Fecha o olho, aquelas coisas assim, tudo mais. Então, quando vem o trauma pra elas, não é só fui abusada, fui estuprada por uma pessoa que eu confiei amorosamente. Não, é muito mais. É como se Deus tivesse estuprado ela. É como se Deus tivesse estuprado ela. Aí o que acontece? Vai ter, né, nesse tipo de processo, como eu já atendi, já vi várias pessoas que passaram por isso dentro de congregações religiosas, já dentro da igreja, com o padre abusando, esse tipo de coisa. Vai ter uma questão que você vai ter que lidar, você vai ter que brigar com Deus. Se você não brigar com Deus, entendeu? Sim. Não vai ter... Nesses casos não tem como. Você tem que chegar uma hora que fala assim, beleza, fiquei puta com o João dali do cacete. Mas o senhor podia ter evitado, Você tem que olhar pro Deus e falar, porra, cara, você podia ter evitado. Uma vez eu atendi uma paciente que ela falou, quando eu era criança e eu passava por situações lá de abuso que ela teve lá com o pai, o pessoal fala assim, reze pra Deus que ele vai te apoiar, né? Tinha, enfim, discurso que todo mundo utiliza. Ela falou, cara, imagine você na fogueira pegando fogo e você reza pro Superman. O Superman vem, senta do seu lado, segura a sua mão, mas ele não te tira da fogueira. Verdade. Era essa a sensação que eu tinha. Pra que adianta rezar pra Deus se ele não vai me tirar daqui? Se toda vez que eu rezei ele não me tira. Eu não quero, sabe? É igual aquele meme. Pelo menos você teve uma lição, você aprendeu uma lição da vida. Eu não queria um workshop, entendeu? Eu queria resolver um problema. Então, muitas vezes, essas mulheres, a gente vai ter que olhar por essa questão. E, às vezes, a dificuldade maior delas é isso. Como é que eu vou chegar pra um cara desse e vou falar, ele me abusou. E todo mundo vem e sufoca, né? Sufoca. Inclusive, aparece lá
a loira, né, que depois que tava lá por causa da gravidez, ela foi conversar com o tal do Chico Lobo, ela foi conversar lá, e todo mundo vai, não, que é isso? Ela até fala da voz plácida da mulher, não, nunca ouvi falar isso, deve fazer parte do teu tratamento. É o KY, essa gente é o KY. Aí começa todo um clima em volta, entendeu? Pra sustentar a farsa. E mesmo depois, quando tem a coisa do falar, acho que é a principal delas ali, quando ela vai falar, conversando com o advogado, o que ela tem que falar na audiência, e acho que o documentário pegou muito bem essa parte, o advogado tá ali explicando, olha, você precisa dizer isso e isso, e ela diz assim, ok, mas se ele quisesse, o juiz quiser saber detalhes, eu não vou contar de jeito nenhum. E daí a advogada fala assim, mas é justamente isso que você precisa contar pro juiz. E aí ela começa a chorar. Então tem um negócio que é uma necessidade de falar, e tem várias que não tinham contado pra família, não tinham contado pra ninguém, mas mesmo aquelas que haviam falado, que tem essa coisa da fala, ela é um processo. Você começa falando pra uma pessoa, ok, vai falando tal, mas a cura não tá acontecendo na fala. Ela é um processo no qual você vai conseguir, ao falar disso, ver pessoas que vão realmente te recepcionar. Que é o caso da companheira, o caso do marido, você vai precisar ter alguém, às vezes um terapeuta, alguém que vai recepcionar. Mas espiritualmente falando, o processo está começando ali, que a tal da verdade vos libertará, né? Sem coisas políticas aqui. Conhecereis a verdade, diz a verdade daquilo ali. Você foi uma vítima completa, entendeu? Você foi sacrificada por Deus naquele altar. Como é que Deus deixa um sujeito usar o nome dele para fazer o que fez? Então, a treta da verdade de falar com Deus é simplesmente assim, é uma DR filha da mãe que você vai ter que ter com esse aspecto mais espiritual, que é só o começo do processo para a coisa começar a caminhar. A coisa do falar, ela é absolutamente necessária, e você vê quando uma fala, 500 falaram. Uhum. Começou o processo de cura para várias, depois que começou a fazer a fala, né? A coisa acontecer. Mas ainda é insuficiente. Isso ainda é insuficiente, porque uma das tentações maiores, acho que isso é muito comum, você sabe dizer isso melhor, quando você vê essas vítimas de trauma de ordem sexual, elas têm uma tentação muito grande de evitar estabelecer novas relações de qualquer ordem, não é só a relação amorosa. Ela evita, ela tem umas fobia social, as outras, dependendo de grupos, ela já não consegue mais participar de grupo nenhum. Dificuldade de intimidade não é intimidade sexual em si, intimidade de conversar de se abrir. A pessoa não quer ser conhecida como aquela que foi estuprada. Toda mulher tem isso. Toda mulher tem isso. A advogada diz muito bem, no Brasil você vai, mas que foi que você fez? Que foi a tua roupinha? Que não sei o quê. Mas também por que você foi pra lá? Vem sempre essa carga. E é difícil, porque é uma humilhação também à própria inteligência da mulher, entendeu? E principalmente entre aspas, teve um consentimento, pra gente botar dessa maneira, porque ela estava num contexto no qual ela foi se deixando conduzir pelo sujeito. Quando ela percebe o que aconteceu, ela se indigna. E se ela pudesse voltar, ela diria não. Dá um chute na bola. O que a moça lá fala, né? Meu Deus, eu caí no golpe mais absurdo, né? Tem uma humilhação da própria inteligência. É muita humilhação, é muita coisa para ser lidada, em que você vai de pouquinho. Você conversa com o marido, você conversa com a companheira, você conversa com o terapeuta. E o foda é assim, né? E o foda também, especificamente do documentário, o foda é assim, cara, além do João de Deus ser quem é o João de Deus, ele não parou de fazer as curas dele, entendeu? Ele não parou de fazer os trabalhos dele. E as pessoas que entravam lá com câncer, a moça, né? A moça ali que fala essa frase, né? A mãe dela, a cura não reverteu, não foi... Aconteceu alguma coisa com o câncer da mãe. Claro. Ela vai ter que aceitar que a mãe foi curada. A dificuldade é essa, porque evidentemente no momento de dor desse tamanho, eu vou ter que ser grata. Sofrimento desse, a gente conseguir ser ponderado é um negócio absurdo, e discernir, entendeu? Não dá nem pra pedir isso. Não sei, evidentemente já aconteceu com você, de, sei lá, alguém... sei lá, você tá andando na rua, vê um carro dando ré, ele encosta, você fala, caralho, porra, que é isso, velho? Nessa hora que o cara tá quase te atropelando sem te ver, o cara fala, desculpa o teu cu, cara, você quase me mata. Ou então com filho, né? A gente fica mais louco com isso. Nessas horas, assim, 880. A gente precisa ir pra um polo pra depois ponderar, entendeu? Então, assim, esse é um problema grande. É isso. Porque como é que você vai? Se a moça, né... Se a moça falasse assim, não, eu sabia da intenção dele, quando ele me chamou lá, ele foi muito explícito, vamos lá atrás que eu quero te dar uns pega. E eu fui porque ele era o João de Deus e eu queria alguma coisa com ele. Mas daí eu vi que ele era um filho da puta e ele me abusou. Se fosse assim, ficou clara a intenção, e eu fui lá querendo realmente ser a primeira dama escolhida, né? Da Abadiânia lá, coisa e tal, e no final ele só me abusou de mim, é uma questão, né? Ou seja, você tá entrando num jogo.
A questão ali é assim, não, esse é o problema, né? É do falar assim, mas como? Porque evidentemente essa dúvida deveria ser que todas sentiam. Como que eu permiti uma coisa dessa? E aí a gente tem que perceber o quê? Tem que falar sobre isso. Tem que falar sobre isso. Você não passa para a próxima fase. E aí a gente vai entender o que é uma autoridade espiritual. Como que você permitiu uma coisa dessa? Não é porque você é idiota, porque você é burra, porque você... Entende? É porque o sujeito utilizou de um tipo de manipulação que é muito difícil. Na situação em que você... É muito difícil não cair naquilo. É muito difícil. Quantas vezes na vida eu já olhei na minha vida e falei, cara, eu só tô aqui hoje, náufrago, hoje aqui, ó, dia 13/9, gravando esse podcast, só tô aqui como eu tô, porque, assim, em certas situações, foi por milagre. Eu poderia ter virado maconheiro, drogado, prostituído, várias ateu. Várias vezes você percebe isso. Por quê? Porque tem certas situações que você se coloca em que você tá muito vulnerável. Às vezes é o grupo que te leva. Tem várias grupo, é esse tipo de coisa, né? O importante, quando eu vejo o documentário, que é legal, isso é didático, né? É que além dessa necessidade de você falar, que está mais expressada justamente quando elas vão a público, né, e fazem as denúncias, tem na moça fisioterapeuta, né? É legal porque o símbolo da fisioterapeuta, quando eles mostram ela trabalhando, eu acho que é justamente pelo trabalho que ela percebe que o processo da cura real, daquilo tudo que aconteceu, vai ter que passar por uma série de etapas, de repetições daquilo, com várias conversas, seja com o marido, seja com o terapeuta, que tem que passar por aquilo tudo, às vezes médica, né? Pra chegar e daí ela fala a melhor frase, né? Quando ela diz assim, hoje eu entendo que isso não é um destino. Isso não pode ser um destino. Isso tem que ser um capítulo da minha história. Para ser um capítulo da história, aquilo tem que estar integrado numa história que vai para algum lugar. O problema da pessoa que é traumatizada, não só sexualmente, mas de qualquer trauma, é que ela faz do trauma o destino final da vida dela. Então é como se ela não tivesse mais vida, tudo gira em torno daquele trauma. Quando a pessoa consegue autoconscientizar de que isso não é um destino, isso algo aconteceu, é terrível, mas é um capítulo. E ele precisa ser integrado numa história, que vai ser uma história de superação de certa maneira, mas cujo destino vai estar para além. E se a pessoa não faz isso, o trauma vai se tornando um destino. A pessoa vai repetindo aquilo. Por isso que a moça que foi curada pelo João de Deus e trabalha lá, e o motorista, eles não conseguem sair de lá. Porque se eles saírem de lá, eles vão ter que passar por todo esse processo. Meu Deus do céu, quanto tempo eu fui enganado. Falei, cara, você estava de toda boa vontade, de todo o coração, você foi curado, teve tudo isso, mas também teve essa outra coisa. Para você não olhar para a coisa ruim, então você fica naquilo ali. Uhum. Então você transformou aquilo no seu destino. Você não consegue sair de lá mais. A mesma coisa com quem saiu e faz da coisa toda sendo o seu sentido de vida, no final das contas, tudo aquilo ali. Essa etapa de perceber que você não está destinado a ser a pessoa que foi traumatizada, mas que esse trauma de alguma maneira tem que ser integrado para você, é o que faz com que as etapas, o processo da fisioterapia da alma comece a acontecer. Agora, a cura espiritual verdadeiramente falando, quando você tem um abuso que está ligado com isso, meu amigo, só tem um médico. Só tem um médico que vai fazer. Até é bom a gente botar, né, aqui já, antes que a gente esqueça. Bom. Os livros daqui, ó. Tá até na capinha, porque a gente sorteia, né? Uhum. Que é, ó, essa edição da Eclésia, que tem na nossa livraria, que tá com preço bom, né? Tá. Porque é melhor. Que é a Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis. Que é um livro que ninguém é do Tomás de Kempis, mas também ninguém tem certeza se é dele. E basicamente a coisa da imitação de Cristo é porque se você é um cristão, o critério para você saber se você está diante de uma autoridade espiritual é o próprio Cristo e não o sujeito. Eu sempre repito, quem seria Tomás? Quem seria Agostinho? Quem seria Pio, Teresa, Gema, seja lá quem for, sem o São ou o Santa antes do nome deles? É o São e o Santa que interessa. Não o Pio, não o Pedro, não o Paulo, não. É o São. É o São que diz que, olha, esses se transformaram em tipos de Cristo em determinados momentos da história. É o próprio Cristo que é o critério para a gente saber se está diante de uma autoridade espiritual e não a pessoa, entendeu? E aí quando você olha para o João de Deus, é o demônio, entendeu? Uhum. Ele é o demônio. Não interessa se ele estava com boa vontade, se aquilo ali é um dom de Deus que ele deu e ele perverteu, pouco importa. Pelos frutos os conhecereis. É o demônio. E aí, essa pergunta pelos frutos conhecereis tem que se voltar para a pessoa que está traumatizada. Fala assim, que fruto na tua vida você quer isso? Porque eu entendo a pessoa, assim, é como rezar pro super-homem e ele vem ali e só me dá a mão. Daí, é assim, se você conhece o Cristo, fala assim, o Cristo é aquele que morreu. O Cristo é aquele que ele rezou pro pai dele, por que me abandonaste? Se você perceber que o que você está falando é exatamente o que o Cristo falou, talvez você entre numa conexão na qual a dor e o sofrimento não sejam exatamente o inferno, mas sejam a porta para alguma coisa que a gente pode chamar de cura.
E aí é só um encontro com a verdadeira autoridade espiritual, entendeu? Que é a imitação do que? A imitação do Cristo. Só que aí a dificuldade maior é o seguinte, você quer léguas de distância de qualquer realidade espiritual. E é aí que o demônio venceu. Entendeu? Porque você pode curar psicologicamente, fisicamente, você pode encontrar pessoas, reconstruir toda a tua vida. Mas se o demônio conseguiu te deixar completamente longe de Deus, ele ganhou. Ele ganhou. Porque é isso que ele quer. É isso que ele quer. E é a perversão mesmo, né? O João de Deus é a perversão, a perversão. Né? O que é o demônio, senão um anjo pervertido, né? E a imitação de Cristo, quando você conhece um livrinho como esse, Imitação de Cristo, você vê como é que eu faço para imitar. São meditações que vão te botando, entendeu? Você vai conhecendo melhor, você vai criando intimidade com o Cristo, e aí a coisa realmente assim, para você chegar no Cristo e ter essa identificação, essa imitação, vai ter que passar pelas outras pessoas, né? Não tem como. Uma foi com a companheira, a outra foi pela família, a outra foi pelo lado profissional lá, que fez uma conexão com outras. Tem que estabelecer. E você pode perceber, né? E aí do outro lado, né? Quando você vai ver a realidade do que aconteceu com o João Teixeira, né? Que pra gente, eu e o Chico achamos que é muito simbólico aquilo. O cara fica com medo do escuro, né? Quando você vê... Aí você percebe, o cara tá sozinho na prisão. Você vê que ele foi abandonado pelo demônio, por Deus, por tudo, cara. Foi abandonado. E ele foi abandonado pelo advogado. Daí teve aqueles outros dois que pegaram só pra tentar fazer nome, enfim, qualquer coisa do gênero. Você vê ali que o sujeito foi completamente abandonado. Até eu pesquisando umas matérias, cadê o depoimento dos famosos que foram visitar? Nenhum fala, até né? A Oprah Winfrey. Nossa, sentou no troninho. É tanta energia que eu tive que me sentar, blá. Você fala assim... Eu duvido que ele tenha feito qualquer coisa com qualquer famoso. Entendi. Porque não era burro também o homem. Não é burro, né? Não é burro. Mas esses famosos, e aí? Vão ficar quietinho? Quando é que você faz a sua confissão militar? Não faz, entendeu? É esse tipo de coisa. Você vê que o abandono do sujeito, ninguém tá. Ele teve que contar com a piedade de um advogado para tentar deixar a luz do banheiro acesa. E ele fala que o outro preso teve que deitar do lado dele e segurar na mão dele para ele poder dormir, cara. E essa coisa de segurar na mão, você vê que ele já tinha antes, né? Ele tava o tempo todo precisava segurar na mão. Você vê que ele não tem... A famosa passagem lá, a rocha da qual se ergue a casa. Sim. Não tem uma rocha ali sobre a qual... Não tem. Então é nesse sentido. E esse cara não vai assim. Fazer a confissão humilhante que ele precisava fazer para poder ter o remorso. Infelizmente não vai. Se você quiser ver algo parecido com isso, tem o nosso podcast do Manual da Confissão Humilhante no irlandês. No filme irlandês. Mas o irlandês ainda é uma outra linha, uma outra né? realidade. O do Osho, acho que a gente fala mais nessa coisa. Do Osho. Do Osho até por sinal tem dois, né? Tem o do Osho e tem o da Sheila. Que gravou da Sheila. Mas enfim, meus amigos, é isso, né? Se a CSI hoje, se a CSI já sabe qual que é a condenação. Quantos anos de prisão? O inferno, filho da puta. Vai lá na salinha especial do capeta. Vamos ver o que é bom, né? Assim, cara, puta, como é que você vai acreditar se esse cara disser que tá arrependido, Aí você tem que acreditar em Deus, porque só Deus que vai saber mesmo, porque a gente não... Aí é aquela coisa assim, o sujeito disse que se arrependeu, você olha e fala, Deus, Deus. Tô disposto hoje, estou meio cansadão aqui. Vai tu. Então, mas enfim, gente. É isso, né? Fechamos. Vamos fechar. E outra dica que também tem, não é essa edição, só pra encerrar. Bota aí. Não é essa edição, tá? Essa edição aqui é de uma coleção da Abril, mas tem esse livro aqui na nossa livraria também, Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que fala sobre espíritos, vocês que gostam. Grandes escritores, esse livro aqui é realmente meio de livro de terror mesmo. Ele constrói de um jeito, né, com segunda pessoa falando a história. Os outros têm inspiração forte aqui nesse livro aqui, né, Turn of the Screw, que tem uma música, por sinal, primeira música do disco Lullaby Paralyzed, do Queen of Stone Age. Enfim, não interessa. O interessa é que agora a gente chegou no final, né, Chico? E terminamos aí com a música, o cara mais underground que eu conheço é o Diabo, que eu acho sensacional essa música do Zé Cabaleiro. Ela é muito boa mesmo. E é isso, meus caros. Abraço. Até.